Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 8 de setembro, dia da Natividade da Virgem Maria, de Nossa Senhora. Aqui para nós, da região da Baixada Santista, é o dia de Nossa Senhora do Montserrat. Não façamos nenhuma resistência aos desígnios divinos, a exemplo de Maria. Escolhida desde toda a eternidade pelo Pai para ser a mãe de Jesus, é a mais bela das criaturas. É a Senhora da vinha do Senhor, pois nos trouxe o autor da vida e de nossa salvação. Deus chamou Maria para estabelecer sua aliança de amor com toda a humanidade, seu Filho Jesus. Louvemos, pois, agradecidos ao Senhor nosso Deus. Evangelho de hoje, Mateus 1, 18 a 23. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava assim, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Celebrarmos a Natividade de Maria é celebrarmos aquela que se tornou a mãe do Filho de Deus, a mãe do Deus que se fez homem e que propiciou a salvação humana. A dignidade de Maria, o fato dela ter se tornado especial, se dá justamente por ela ter dito o sim. Como o trecho inicial nos revela, Maria foi escolhida por Deus desde toda a eternidade. Ok? Só que Maria poderia muito bem ter dito não a Deus. Lembremos que o dogma da Imaculada Conceição de Maria nos revela que Maria, no ventre de Ana, sua mãe, foi purificada do pecado original, a fim de que, pelos méritos antecipados de ser a mãe do Cristo, quando Cristo encarnasse no seio dela, ele não encarnasse na impureza humana, no pecado original, num ser com pecado original. Só que Maria poderia muito bem ter dito não. E aí Deus teria que preparar uma outra jovem hebreia para esse acontecimento. Só que a especialidade de Maria se dá no fato de ter dito sim, de ter assumido todos os riscos que aquele sim comportava. Lembremos que ela estava prometida em casamento a José, ou seja, o primeiro passo do casamento judeu já estava estabelecido. Já tinha se feito, entre aspas, o contrato. O casamento judeu se dava em dois momentos. O primeiro era feito um contrato entre o noivo e o pai da noiva. Então o noivo tinha a obrigação de preparar a casa para receber a sua esposa. Só que a partir daquele momento, eles já estavam, entre aspas, casados. O segundo momento era quando o noivo ia buscar a noiva, aí que tinha a festa. Então a festa poderia ser de 3 ou 7 dias. Quando o noivo ia lá, na casa do seu sogro, e buscava a sua noiva e levava para sua casa. Então o casamento judeu ele era dividido em dois momentos, em duas partes. Entre a primeira parte e a segunda é quando se dá a concepção de Maria. Então, pela lei judaica, eles já estavam casados. Eles estavam da fase 1 para a fase 2 do casamento, que era a coabitação. Portanto, se Maria fosse pega grávida, antes de coabitar com seu marido, ela poderia ser considerada adúltera e poderia até mesmo ser apedrejada. Portanto, Maria tinha consciência do risco que ela corria ao dar o seu sim. José, que provavelmente amava demais a sua esposa, diante do fato
de saber que ela está grávida, fica angustiado. Ao mesmo tempo que ele ama Maria, ele não pode assumir algo que ele não fez. Então ele a rejeita em segredo, mas aí Deus intervém. E aqui veja uma questão importante. Para anunciar a chegada do Salvador, aparece um anjo. Para avisar a José, o anjo não aparece, o anjo se manifesta através de sonho. E aqui observamos que Deus intervém em favor daqueles que estão em disposição a Ele, ou seja, aqueles que se colocam a serviço dEle. Eu sempre falo para vocês que Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Ele sempre vai fazer o bem àqueles que se colocam a serviço dEle. Isso não quer dizer que não vai enfrentar dificuldades, que não vai ter perrengues, mas Deus nunca deixa de estar ao lado dessa pessoa e intervir em seu favor em momentos onde aquela pessoa corre perigo. Maria corria um risco sério. Deus foi lá e interveio em favor dela e tudo se resolveu. Portanto, a igreja celebra a natividade de Maria pela importância dela na história da salvação. Se Maria não tivesse dito o seu sim, o processo de salvação teria se atrasado. Mas ela, diante do desafio que lhe foi imposto, disse o seu sim e permitiu que o Filho de Deus habitasse no meio de nós e transformasse a história da humanidade através da sua salvação. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!